Eles não querem que você saiba. A indústria disso aqui. Essa indústria não quer que você saiba os temas que a gente apresenta aqui. E o tema de hoje vai ser sobre a oportunidade de promover a melhora da artrose sem sair de casa. Até a gente chegar lá, a gente precisa falar sobre essa doença que atinge cerca de 80% da população acima de 75 anos. Todo mundo acima de 75 anos, desses 80%, vai ter artrose, seja apenas em uma articulação ou em várias articulações. A artrose, ela acomete o ser humano devido ao tipo de vida que a gente leva. Por exemplo, se a gente fosse um ser humano que viveu o ano da época de Dom Pedro I, na época que as pessoas morriam com 35, com 40 anos, ninguém ia ter artrose. Pessoas que viveram o início do século passado também, ninguém tinha artrose, porque as pessoas morriam no máximo com 40, 50 anos. E conforme a indústria, a medicina, foi tudo crescendo, o que aconteceu? As pessoas aumentaram a expectativa de vida. E quando isso acontece, a estrutura do corpo como um todo tende a se desgastar. E uma das estruturas é a estrutura óssea. Por isso que a gente está aqui para apresentar um tema que vai te dar a oportunidade de se proteger. Porque o que acontece? A artrose, ela é um desgaste das cartilagens. É assim, a gente tem o nosso joelho aqui, isso aqui é o nosso joelho, e aí você, com o passar do tempo, você tem uma cartilagem boa aqui, a gente fez um desenho aqui de improviso, uma cartilagem grossa, desliza bem, o osso não encosta no osso. Aí os anos vão passando, ela vai perdendo essa firmeza aqui, o tecido vai se desgastando, até chegar no nível em que vai roçar osso com osso e vai vir a dor e também vai vir a inflamação dessa cartilagem aqui, que é a artrite. E aí a gente acaba tendo uma vida limitada, com dor no corpo, sem poder fazer as atividades, e por isso que você precisa estar atento a isso, para se proteger, porque a gente está fazendo esse vídeo aqui para falar com as pessoas que têm artrose e para falar com as pessoas que não têm artrose. Porque o que acontece? Se a gente está vivendo aqui a vida, está todo mundo aqui, e não tem artrose, já é automaticamente candidato. Uma criança de 13 anos já é candidata a ter artrose, porque ela precisa ser educada para ter um tipo de vida para não gastar a estrutura. O nosso corpo, ele nasceu para viver dentro do conceito do equilíbrio do yin e do yang. Sabe os chineses, a medicina chinesa, a medicina do Oriente, eles seguem a linha do Tao, que é do yin e do yang. E para você seguir o yin e o yang na parte corporal, na parte física, para não ter artrose, por exemplo, ou para poder se proteger, você tem que aplicar isso na sua vida. Você, por exemplo, na hora de fazer uma atividade física, não pode fazer demais, não pode botar muito pesado, gerar muita contração muscular, muito trabalho de tração óssea, porque isso desgasta com o passar dos anos. Então, o que acontece? Quando uma pessoa, ao longo dos anos, força demais, por exemplo, um atleta de alto nível, você pega um atleta de alto nível que faz um treinamento muito repetitivo, muito forte, com certeza esse atleta futuramente vai ter artrose. Então, só para a gente se situar um pouco sobre esse tipo de sintoma, que é um sintoma realmente muito perigoso, que atinge o nosso corpo e acaba com a qualidade de vida. A pessoa deixa de fazer as suas atividades, perde o ânimo para sair de casa, para viajar, para fazer as coisas, para fazer exercício, para trabalhar. Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento para resolver isso.
E aí, o que acontece? A gente tem aqui alguns dados com relação ao nosso processo de envelhecimento. E um grande alerta é o seguinte: a partir dos 30 a 35 anos, as pessoas começam a envelhecer. E exatamente esse é o ponto. Esse é o ponto em que a pessoa tem que prestar mais muita atenção no seu corpo. Por exemplo, numa atividade física, não pode ser demais. E também não pode ser de menos, porque a pessoa já entra no nível de sedentarismo, e o sedentarismo gera a sarcopenia, que é o enfraquecimento dos músculos. Músculos fracos sobrecarregam os ossos. Por isso que é importante ter os músculos fortes, porque se você fortalece o músculo com a atividade física, você fortalece o tendão. E o tendão que segura essa estrutura, o tendão que facilita o mínimo esforço na hora de fazer a dobra de articulação e vai intensificar muito menos na cartilagem. E aí você tem um deslizamento muito menor. Então, outras questões que forçam a artrose, por exemplo, excesso de peso. Quando a gente está com peso acima, a tendência de forçar os nossos ossos é muito maior. E quando você faz isso várias e várias vezes, você acaba machucando a estrutura. E isso também gera artrose. Então, assim, qual é a lógica da artrose? É você entender que o nosso corpo ele precisa viver na direção do equilíbrio. Então, usar demais o corpo, excesso de trabalho, excesso de movimento, movimento a gente tem que fazer. O que a gente não pode fazer é excesso. Excesso de não fazer e excesso de fazer. E é o excesso que machuca, o excesso que magoa. Por exemplo, o nosso corpo é igual um carro, um combustível. Você pega um Uber, por exemplo, e vai rodar o dia todo para trabalhar, ou um táxi, o dia todo rodando. O que vai acontecer? Você vai precisar fazer manutenção mais vezes. O carro se desgasta mais quando você roda mais. E o nosso corpo é a mesma coisa. O corpo se desgasta mais quando a gente usa mais. E aí que está a questão para que você possa estar muito atento para não ser uma candidata a ter artrose. A artrose está entre as 3 principais doenças que tem no ser humano. Então, o ser humano ele sofre, né, considerado doença de sarcopenia. Grande parte da população tem enfraquecimento muscular, e quando você tem enfraquecimento muscular, você tem um corpo mais fraco, e quando tem um corpo mais fraco, você gasta mais energia. Você tende a ficar com mais fadiga, mais cansada, porque o esforço é maior. Musculatura fraca exige mais esforço. Então, para que você possa ter uma energia melhor, é importante não ter sarcopenia. Você tem que estar sempre tonificando a musculatura. Outra doença, pressão alta. A pressão alta, ela é uma doença de um histórico alimentar em que você come muito carboidrato e aí você aumenta o seu PCR, que é a proteína reativa aqui. E o que acontece? Essa proteína se acumula nos vasos e começa a gerar uma sobrecarga e você tende a ter pressão alta. E a artrose também. A artrose é considerada, está entre as principais doenças no nosso corpo. Então, esse é um quadro que a gente precisa estar muito atento, porque, olha só, a ideia de você se preocupar com isso é o seguinte: você precisa, primeiro, ter a consciência do seguinte: você precisa ter a consciência que a vida ela não pode ser guiada pelas facilidades médicas, por exemplo. O que são as facilidades médicas? A gente está aqui propondo que você tenha uma vida em que você tenha o mínimo de intervenção médica para poder ter saúde. Tem pessoas que sabem o que causa artrose e mesmo assim não mudam os hábitos. Sabe por quê? Porque dentre os tratamentos para artrose existe a cirurgia de prótese, que a pessoa simplesmente
substitui a articulação. Estava vendo uma notícia do Luciano Zafi, ele teve Covid e ele estava com problema também, ele está com problema de artrose no quadril. E aí, na entrevista, ele estava falando que eu quero sair dessa porque eu estou doido para voltar a praticar meus esportes e eu vou fazer a prótese no quadril. Enfim, ele já estava contando com a prótese no quadril. Claro, se está com artrose no quadril, se vai fazer a prótese e vai substituir, ok. A questão é se a pessoa se preparou para não ter, se ela se esforçou para não ter. Então, muitas pessoas recebem informações e continuam fazendo as atividades acima do moderado. E, normalmente, uma dor de quadril é relativo a um tipo de vida em que a pessoa forçou demais essa estrutura.